Se fala em celibato, se fala em tu não ter influência de nenhum outro tipo, nem mesmo com música, às vezes. Parece uma coisa muito radical, parece que a gente vai entrar na mesma coisa da religião de antes, né, que não era o proibido. Aí a questão não é o proibido, a questão é o sentido, o percebido, o efetivo, o que te traz efeito, entendeu? Esse sentido. Olha esse filme. Isso foi ele que mandou lá de dentro. Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, ó, o que realmente me traz, e não é uma energia boa, isso é uma outra coisa, né? Mas o que realmente me traz algo que me eleva. Porque energia boa pode ser qualquer coisa. Se tu tá mal, até veneno pode ser bom. Né? Se tu tá mal, né? Quer falar? Isso não. Nessa dimensão, uma dose homeopática bem. Exatamente, faz bem para algumas coisas, mata algumas coisas, segundo a medicina. Então, por exemplo, assim, se a pessoa está muito mal e alguém dá uma energia, um negócio lá, pode até fazer muito bem, mas se tu não souber de onde saiu aquilo, em vez de tu encontrar a tua mônada, tu vai encontrar com os bichos lá. Então isso é uma outra coisa que a gente tem que cuidar também. Da onde vêm as energias, da onde vêm as coisas que a gente recebe, ou que entra em contato. Né? Então às vezes até mesmo uma música, né? Ela pode trancar a tua evolução, por quê? Porque em vez dela te elevar, ela vai te abrir gavetas. Que gavetas são essas? Gavetas emocionais, gavetas do passado. Né? Isso. Agora, claro, isso não é para todo momento, entendeu? Não é que tu vá se excluir do mundo, não é viver lá, é um momento. Mas saber reconhecer qual é o momento exato para tu te fechar para determinadas coisas. Por quê? Porque aí tu vai saber selecionar quais são as coisas que realmente te fazem um efeito positivo no sentido desse acréscimo para tua evolução e quais as coisas que te trancam. Saber reconhecer isso é fundamental nesse processo. É o que a gente estava falando antes, por isso que eu deixei tudo. Não é isso? Então, às vezes até uma cor. Né? Se tu está em contato com determinada vibração, que é uma cor vermelha, se tu entrar no azul, já perdeu aquilo ali. Entendeu? Um movimento. Se é para te fazer um movimento assim, e tu faz assim, já perdeu a energia. Então são coisas assim, que não é, como eu te digo, não é para te fechar para o mundo, mas sim para conseguir perceber as coisas de uma maneira efetiva. Né? Então às vezes é preciso assim, a gente se podar de coisas. Um alimento também? Oi? Um determinado alimento? Alimentos basicamente. Mas isso, como eu digo, também tem que ser uma coisa. Alimento é uma coisa que tem que ser muito, muito bem analisada. Né? Por exemplo, a questão da carne mesmo é uma questão realmente polêmica. Por quê? Porque existem pessoas que o organismo impede que elas sejam vegetarianas. Impede de forma absoluta. Porque se ficar 2 dias, vai para o hospital. Ou pelo menos já tem um princípio de anemia. Exatamente. Então, o que é isso? Primeiro tem que ter isso que a gente estava falando, certeza interna. Né? Tem que vir de dentro. Não adianta fazer por moda, porque o fulano disse, ou porque leu que é bonito, ou porque o animalzinho sofreu. Né? Isso aí já é outra coisa. Tem que ser por interno. Então, ver qual é a capacidade de cada um, qual é a necessidade de cada um, de cada movimento de cada um. Mas pode ser a causa de um bloqueio espiritual. Pode. Se tu não respeitar num determinado momento interno, que diz, ó, esse momento tu fica recluso, come só batata frita. Não, entendeu? Então, batata frita. Mandioca frita. Então aí tu vai comer só mandioca frita toda aquela semana. Mas é algo interno, entendeu? Que se tu fizer isso sem essa coisa interna, tu não consegue. E eu já falei isso para vocês, né? A coisa do alimento. A gente não come para se nutrir hoje. A gente
come para partilhar, para conviver, porque gosta da batata frita, gosta do sabor, gosta daquela coisa, mas não é para nutrir. Não é para nutrir. E inclusive esse novo código, essa nova humanidade, ela não vai se nutrir. Ela recebe a vibração. Ah? Sim, nós fomos, na verdade, assim, ó, eu tenho uma teoria, eu estava falando com uma professora lá, a minha teoria da célula onipotente. O que é? Ela é tudo, entendeu? E tudo que nós precisamos já estaria nessa célula. Então, por exemplo, aquela coisa de mitocôndrias, não sei o que, ela mesma tem a capacidade de absorver sutilmente, ou sei lá de outra maneira, tudo aquilo que era preciso. Mas, com a nossa evolução não vou usar, porque senão não fica bom. Com o nosso caminhar assim, ao longo dos anos, de gerações e gerações, nós nos acostumamos a ingerir alimentos. E a minha ideia é que existem tantos organelas dentro da célula, não é para que ela funcione direito, senão para que ela consiga desintoxicar o organismo. Entendeu? É diferente. Houve uma readaptação celular para que ela conseguisse desintoxicar o organismo tentando fazer faxina. Exatamente. E hoje a desarmonia está justamente em elas não conseguirem fazer esse processo. Por quê? Porque nós comemos excessivamente e com a ideia de nutrir e nem precisa disso. Então tu quer dizer que quando tu come batata frita... É porque eu gosto. Tu gosta, não é? Sim, pode dar uma gordurinha, sim. Mas aí ele também já tem idade. Não, mas não é para se tu quiser viver só de pão, vive só de pão. Se quiser viver só de água, vive só de água. Se quiser viver só de qualquer coisa, tu vive de qualquer coisa. A quantidade também é tudo que determina. Não existe hoje, não sei se eu não disse